Do ponto de vista, de uma maneira mais específica da Europa, um pensador de origem polonesa, no slide seguinte isso vem colocado, Chaim Pelmer mostra que exatamente esse conhecimento, esse saber, aqui no Brasil chamado de ordens e conselhos profissionais, do ponto de vista do exercício profissional, mas chamado de ordenações manuelinas, filipinas, afoncinas, porque eram ordenações imperiais, depois substituídas, respectivamente, ou de uma forma geral, pelo Código Civil, Código Penal, pelo Código do Trabalhador, que é a CLT, mais recentemente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, vem exatamente nesse sentido. Mas o documento onde mostra isso com muita clareza é, então, a Constituição Federal. E nós destacamos no slide a seguir a questão do exercício profissional. É livre o exercício profissional, só que é bom ler o restante da frase. Respeitadas as qualificações que a lei dispuser. E a educação física e o esporte é um instrumento tão forte, é um conjunto, por isso usar o é um conjunto tão forte que ele faz com que essa profissão tenha regras próprias, daí o nome profissão regulamentada, pela importância que ela tem, pela necessidade de assim o ser. E o artigo 22 da Constituição, no slide seguinte, faz então a correlação entre as qualificações para o exercício da profissão e a formação acadêmica profissional através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ao selecionar no slide seguinte o texto, a grafia originária, ou é da origem, essa grafia é de 1914. Essa pessoa que assina o texto, Fernando de Azevedo, é o mesmo Fernando de Azevedo que é um dos 3 cardeais da educação brasileira. Ele escreveu um livro, que era o trabalho dele para a defesa no Liceu Mineiro, na época chamado Ginásio Mineiro, hoje Colégio Estadual Milton Campos, aonde o título do livro é Ginástica Escolar, a Poesia do Corpo. Esse Fernando de Azevedo é o mesmo Fernando de Azevedo que é responsável por todas as informações no slide seguinte. Bom, no slide anterior, né? Esse Fernando de Azevedo é o mesmo Fernando de Azevedo que é responsável por todas as reformas educacionais acontecidas em Minas Gerais a partir do ano de 1916, no ano de 1928 no Distrito Federal, no ano de 1930 a nível de Brasil, e é um dos poucos brasileiros fundadores da Universidade de São Paulo, da USP. Pois bem, a formação profissional dele é em educação física, em latim e educação física. E, posteriormente, traz ao Brasil os ensinamentos de Emílio Durkheim para a sociologia, mostrando exatamente a presença das atividades físicas para a escola. No artigo 26 da LDB, ela estabelece e acaba de forma latente e dentro de uma casa legislativa, isso é importante ser colocado, de uma forma muito clara de que a educação física é componente curricular obrigatório da educação básica. Só tem uma ressalva sobre isso. Desde 1851, isso consta em lei, basta que se cumpra. E quando se fala em educação básica, está se falando hoje nos 12 anos que compõem a educação básica. E mais, a LDB não permite, em hipótese alguma, liberação de aula. Ela não permite dispensa de aula, tem impedimento de aula. Então, instrumentos públicos, instrumentos de legislação nós temos. O DOPIC pode ser de fato, muito combatido dentro da escola. Não pode permitir, por exemplo, que escola pública, que é obrigada a se adstrir à lei, que ela libere o aluno do segundo grau, dizendo que se ele fizer aula em academia, for registrado em clube ou qualquer outra situação, ele está liberado. A resolução do CNS é exatamente mostrando a educação física na área de saúde. Vamos ver onde é que você está, Bosco, para a gente poder acertar com ele. Hein? Olha o slide que você está aí, para poder acertar lá. Qual que você está agora? Resolução CNS número 218. Bom. Vamos pedir ao pessoal que está... 3 slides antes do que está sendo colocado. Aí. Aí, pronto, tudo bem. Aí eu pedi ao expositor que mudar o slide, falar para poder conectar Perfeito. Isso. Bom, o que provocou, então, a educação física na área de saúde? A regulamentação profissional. Essa casa, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal,
tem se pautado nos últimos anos de só haver regulamentação, ou seja, regras próprias para o exercício de uma profissão ou de uma ocupação profissional, caso isso tenha efetivamente um benefício ao ser humano, à saúde de uma maneira específica. Razão pela qual a educação física, em função de ter sido considerada pelo Conselho Nacional de Saúde uma profissão da área de saúde, pôde ter a sua regulamentação através da Lei 9696. E o Brasil, de forma inédita, faz então com que a população possa ser atendida por profissional capacitado e orientado para tal. O slide seguinte é só um texto legal, o segundo slide após é de autoria de uma das maiores autoridades brasileiras e mundiais em educação e em filosofia da educação. E o professor Carlos Roberto Jamil Cury, que é inclusive consultor emérito dessa casa, deixa uma frase muito clara: a educação física é paideia, é physis e é movimento. Isso na filosofia é um patamar, guardado as proporções ao esporte, o patamar de estar no trono principal da Acrópole de Zeus. E ele mostra exatamente essa situação e essa possibilidade, tá? E o professor Carlos Roberto Jamil Cury tem tido um trabalho. O slide seguinte, então, é do professor Antônio Lopes de Sá, mostrando que as profissões têm um compromisso maior. Esse compromisso se encaixa exatamente neste evento que está sendo realizado. A presença de dois órgãos, ou dois sistemas de controle do exercício profissional, junto à Casa do Povo, no Poder Legislativo Federal, fazendo uma discussão bastante importante e bastante significativa. O segundo slide à frente mostram com clareza essa situação, ao fazer a divisão entre a formação em licenciatura e a formação em bacharelado. Por que nós estamos destacando isso aqui? Porque ainda que sejam formações independentes, e o são, de acordo com a legislação estabelecida, no caso de utilização de entorpecentes, dopings e outras atividades daí derivadas, elas trabalham na mesma situação, elas trabalham no mesmo caminho, elas trabalham em prol da criança ou em prol do jovem que está cursando a escola. O segundo slide à frente mostra, e aí já efetivamente caminhando para o encerramento, mostra a relação que tem de haver nessa situação, que é a relação, e está citado aí o CREF de Minas Gerais, mas são hoje 14 CREFs no país e o Conselho Federal de Educação Física. O interrelacionamento que tem de existir entre a agência fiscalizadora, as instituições formadoras, para que o profissional de educação física que venha dali ser egresso, ele tenha uma atuação em prol da sociedade e controlada pela sociedade. O que nós procuramos mostrar, e com esse slide, com ele nós encerramos, ainda tem mais 2 ou 3, mas não vem ao caso, a seguinte situação. Legislação nós temos. Políticas públicas estabelecidas no Brasil nós temos. O que nós não podemos deixar acontecer, e foi citado aqui por um conferencista anterior, é que o primeiro laboratório credenciado pelo Comitê Olímpico Internacional e depois pela Agência Mundial Antidopagem, o ADA, é o laboratório LADETEC. E, no entanto, hoje ele depende da verba de R$1,5 milhão para poder realizar procedimentos no Brasil. E talvez respondendo ao doutor Portinho, um dos motivos de estar, sem defesa de ninguém, um dos motivos de estar sendo enviado a outros países do mundo é porque um mero controle que custa algo em torno de R$40 ou R$50 por unidade, o LADETEC não tem disponibilidade orçamentária, não é nem financeira, porque ele é ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, por isso é encaminhado para fora. Pois bem, o primeiro laboratório credenciado pela UADA no mundo e pelo COI é o único laboratório existente no Brasil. E gostaríamos de deixar esse exemplo ao final, exatamente para mostrar, em resumo, que atinge a escola, atinge aos alunos, pode atingir, desde que as políticas, a legislação feitas pelo Congresso Nacional
sejam efetivamente transformadas em políticas públicas, a voz do povo sendo colocada em ação específica. E aí sim, com uma profilaxia e uma prevenção que vai fazer com que lá na frente, atletas que se tornam atletas de alto rendimento, aqui foram citados vários exemplos, não vão em busca da euforia ou da emoção. E eles vão em busca da euforia ou da emoção, não é por melhoria de rendimento, é pura e simplesmente por ignorância ou, efetivamente, desconhecimento. Então, este evento feito aqui, ele atinge, sim, na nossa opinião, as políticas públicas da educação, seja a educação infantil, seja o ensino fundamental, seja o ensino médio e seja o ensino superior. Basta que esta casa, usando da prerrogativa de ser o poder legislativo, pudesse, junto com a sociedade de uma maneira geral, fazer valer a legislação existente. Legislação nós não precisamos, estrutura nós temos. Foi citado aqui o laboratório da USP, tem o laboratório da FMG, o laboratório da URGS, enfim, tem uma estrutura fantástica. Basta dizer que dos 7 grandes eventos esportivos no mundo, o Brasil realizará num prazo de 5 anos, 5 deles. E um não tem jeito de realizar aqui, que é os Jogos Olímpicos de Inverno. Gostaria, então, de agradecer a possibilidade de estar aqui presente. Sabemos perfeitamente da nossa pequenez com relação ao assunto, mas procuramos trazer informações que pudessem, ao final, mostrar que eventos desse nível têm de ser realizados e, mais do que isso, as políticas públicas estabelecidas têm de ser implementadas. Uma das pessoas aqui citadas por nós e a colocação dos 4 no slide anterior mostram que, exatamente tendo políticas, o brasileiro realiza essas atividades. Muito obrigado.